Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer essa linda bolsa de praia. Olha só que coisa mais linda, gente. Essa bolsa, ela pode ser levada na mão ou também dá para levar no ombro, tá? Porque ficou um tamanho de alça muito bom, tá certo, gente? Olha só que coisa mais linda, essa combinação de cores. Ficou muito lindo, esses pontos diferenciados, essa trama diferenciada, esse detalhe em couro também fez toda a diferença. Gente, é uma bolsa muito fácil de ser feita, tá? Aqui no vídeo eu dou as dicas para fazer maior ou menor espessura de fio, tá bom? Se você vai estar trabalhando com uma espessura de fio diferente da minha, então você consegue fazer também esse mesmo passo a passo, seguindo ali bem certinho as dicas que eu dou no vídeo, tá bom? Nesse vídeo também eu vou falar um pouquinho, bem breve, sobre o custo do material e o preço de venda que você pode estar vendendo essa bolsa. Lá no finalzinho do vídeo você vai ver essas minhas dicas ali, mas são dicas, tá bom? Cada um coloca o preço que acha que é o seu trabalho, tá certo? Olha só que coisa linda, gente, ficou muito grande essa bolsa. Deixa eu passar a medida dela pra vocês, peraí. Aqui, ó, na altura, ela ficou medindo 27 centímetros na altura, tá? Na largura, eu vou passar aqui no meio, porque ela funilou um pouco, 33 centímetros de largura. Ela funilou por causa da espessura do fio, tá? Esse fio aqui, ele é um fio mais grosso, esse é um pouco mais fino e esse é um pouquinho mais fino, mas não ficou feia, tá bom? Ela ficou bem bonita. A nossa alça também, ela ficou medindo de um lado ao outro, se caso você quiser essa informação, né? 50 centímetros, tá? 50 centímetros. Aqui, ó, ela ficou medindo a alça, deixa eu ver aqui, 27 centímetros de comprimento, tá bom? Gente, pra fazer esse passo a passo aqui, ó, eu tô usando fios Guarani, tá? Eles são fios residual. Possa ser que, se você queira fazer nas mesmas cores que eu, possa ser que chegue pra você com um pouquinho de diferença de tonalidade, tá bom? São fio residual. Eu tô usando o azul antigo, tô usando o azul bebê e tô usando o off-white, tá? Então, eu fiz essa bolsa e sobrou bastante fio ainda. Ali no vídeo eu falo, com certeza daria pra você fazer mais uma bolsa com esses fios que sobraram. Então, dá pra você fazer duas bolsas tranquilo, com um novelo de cada cor, tá bom? Vieram bem bons esses fios, quase não teve emenda, tá? E é isso, gente. A lista de materiais que você vai precisar, então, para você fazer essa bolsa, vai ser um fio, eu tô usando o fio off-white, tô usando o azul bebê e tô usando o azul antigo. Os três são da Fios Guarani e os três são fio residual. Os três são o mesmo tipo de fio, ele é um cotonzinho, tá? Esse azul, ele é um pouco mais grosso, tá vendo? Ó, ele é um pouco mais largo, esse fio aqui azul. Mas não tem problema, ficou um detalhe diferente na bolsa, tá? 4 centímetros de largura esse fio tem. E ele tem um pouco de elastano. Todos eles têm um pouquinho de elastano, ó. Tá? Um pouquinho de elastano. Esse azul mais clarinho e o off-white são quase a mesma espessura. 2. E aqui um pouquinho mais de 2, uns 2,5, tá? Então, a diferença de espessura criou um detalhe aqui, ó, uma funilada. Ele deu uma funilada aqui, não tem problema, ficou bonito também, tá bom? Então, eu usei esses 3 fios, um novelo de cada cor deu e sobra, dá pra fazer mais uma bolsa com um novelo, tá? A gente vai usar fita métrica, a tesoura, a agulha de tapeceiro. Tô usando no vídeo duas numeração de agulha, a 6,5 e a 5,5, tá bom?
Então, vai ter momentos que eu vou usar 5,5 e há momentos que eu vou usar 6,5. Tô usando essas 3 agulhas de tapeceiro aqui, ó, mas não precisa, tá? Eu só precisei por causa da costura da minha etiqueta, que ela é mais fininho o buraquinho, e desse aqui, tá bom? Mas pra usar arremates no fio, pode usar essas aqui mesmo, tá? Você vai precisar de marcadores também, tá? Marcadores pra gente fazer a marcação das alças da bolsa. Então, a gente precisa marcar 2 lados, né? Os 4 lados da alcinha, então, você vai precisar de marcador de pontos, tá bom? Então, é isso, gente. Somente esses são os materiais que você vai precisar. Ah, eu tô usando o detalhezinho em couro também, mas isso é opcional, tá? E a etiqueta, eles são opcionais. Tem 1,5 cm de largura e ele deu 9 centímetros de comprimento aqui, tá certo? Então, bora lá pro nosso passo a passo. Aqui, ó, eu comecei fazendo um nó corrediço e fui fazendo correntinhas até chegar mais ou menos com 30 centímetros de comprimento, tá? Então, vai depender sempre da espessura do teu fio e da numeração da tua agulha, tá bom? Então, dependendo, a quantidade de correntinhas vai mudar, dependendo da espessura do teu fio, tá bom? Então, eu não vou passar aqui a quantidade de correntinhas que eu fiz. Eu só fui fazendo até chegar a 30 centímetros de comprimento, tá bom? Agora, aqui, ó, a gente vai pular as 2 primeiras correntinhas, vai laçar o fio, vai pular as 2 primeiras correntinhas, tá? E aí, a gente vai vir na terceira aqui, ó, e a gente vai trabalhar com meio ponto alto. Peguei aqui, passo aqui e tiro os 3, tá? Vou vir aqui, vou laçar meu fio, vou passar no próximo e vou fazer um meio ponto alto. A gente vai fazer um meio ponto alto para cada correntinha dessa que a gente fez da nossa carreira, da nossa correntinha aqui. Desculpa, pessoal, tô meio enrolada aqui. Então, vou laçando, vou fazendo, ó, eu laço, passo na correntinha, alongo e tiro os 3, tá? Então, eu vou fazer dessa mesma forma até chegar aqui no final, ó. Quando chegar aqui no último, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, agora eu venho aqui ajeitando o meu trabalho, arrumando ele, né, ó. Estico bem direitinho, tá? Vou deixar ele mais arrumadinho aqui. Se ele continuar entortando, é porque ficou muito apertado os pontos. Aí, eu faço um pouquinho mais soltinho, mas assim tá bom, tá, ó. Assim ficou a minha primeira carreira, tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte, da seguinte forma. Vamos fazer opa, 2, 3, 4 correntinhas, tá? Aí, você vai vir aqui, ó, nesse nozinho que a gente fez, tá? No nozinho, e vai fazer um ponto baixíssimo. Aqui, ó. A gente vai formar essa argolinha aqui, tá vendo, ó? Ficou muito larga, vamos só com 3 correntinhas. A gente vem e faz um ponto baixíssimo, dessa forma aqui, ó, tá? Agora, a gente ficou com essa argolinha aqui na ponta, então, a gente vai ficar com 2 argolinhas, essa daqui e aqui na ponta também, porque a gente pulou as 2 correntinhas, né? Então, vai formar um elo aqui e um elo aqui, ó, tá? Nessas 2 pontas vai ficar um espacinho pra gente fazer os pontos, tá bom? Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui pro próximo ponto, que é esse aqui, ó. Virando o nosso trabalho, a gente tava crochetando assim, né? A gente vai virar assim, ó. E vai fazer pontos, meio ponto alto embaixo desses que a gente acabou de fazer aqui, tá bom? Pode usar pegar esse fiozinho e já arrematar, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, nesse ponto aqui, e vai fazer nessa laçadinha, ó, nessa laçadinha aqui, ou pode fazer aqui dentro, ó, tá? Aqui dentro, ó, embaixo do ponto. Vem, faz um ponto baixíssimo. Aqui. E 2 correntinhas. Esse aqui vai ser o primeiro meio ponto alto da carreira, tá? Esse vai ser o primeiro. Então, as nossas carreiras não vai começar aqui, ó. Nossas carreiras vão começar aqui, tá bom?
Você vai entendendo o processo. Agora, você vai vir aqui, ó, e vai fazer um meio ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Dessa aqui, ó, tá? Vem aqui, laça, vem no próximo meio ponto alto e tira. Vem o próximo e tira. Essa minha agulha tá ruim pra fazer os pontos, porque ela tá... Vamos trocar. Aquele cabo ali, ele incomoda. Vou fazer aqui uma carreira de pontos meio ponto alto. Ó, vou ir fazendo, ó, tá vendo? O meu primeiro meio ponto alto, segundo, e assim vai. Para cada ponto alto que eu meio ponto alto que eu fiz na carreira anterior, é um meio ponto alto que eu vou fazer até chegar aqui no final, ó. Quando chegar aqui no último meio ponto alto, eu volto para explicar para vocês. Pronto, ó, cheguei aqui no meu último, tá vendo que esse aqui, ó, é o meu primeiro ponto meio ponto alto lá da carreira anterior. Então, aqui tá o meu primeiro e aqui tá o último, tá? Então, agora eu vou trabalhar dentro dessas correntinhas que a gente pulou aqui lá no começo, ó. Dentro dessas correntinhas aqui, tá bom? A gente vai fazer 4 meio ponto alto dentro dela. Então, eu vou pegar, vou laçar o meu fio, vou vir nesse buraquinho aqui, ó, vou colocar aqui, vou fazer uma. Venho no mesmo buraquinho, 2, 3 e 4. Aqui, ó. Então, ficou 4 meio ponto alto dentro do mesmo espacinho, tá? Ajeita ele bem pro cantinho ali. Esse meu fio tá bem grosso. Agora, a gente vai vir fazendo um meio ponto alto para cada meio ponto alto que a gente fez na carreira anterior, tá? Então, eu venho aqui, ó, fiz os meus 4 aqui dentro. Agora, eu vou fazer aqui em cima, ó. Aqui nas duas laçadinhas aqui. Então, eu pego, venho aqui nas duas laçadinhas. Vou fazer um... Vou laçar, vou vir pro próximo. 2, vou laçar. E assim sucessivamente, tá? Ó. Vai ficar assim, ó. Vai ficar essa voltinha aqui, ó. Tá? Então, são 4 aqui dentro. Se você ver que ela começou a fazer isso aqui, ó, pode fazer 5. Não vai mudar em nada, tá? Não vai mudar a receita. Vem aqui, ó. Vai laçar e vai fazer mais um. Só não pode perder esse ponto aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai ficar escondidinho aqui, não tem problema. Você vai laçar e vai vir aqui, vai fazer um ponto em cima daquele ponto ali. Ó. Tá? Vai continuar, vai vir aqui. Vai continuar. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Então, se for 4, se for 5, não vai mudar em nada, tá? Só é importante você não perder esse primeiro ponto aqui, ó. Tem que fazer um ponto em cima dele, tá bom? Pra fazer essa voltinha aqui da bolsa, ó. Então, ele tem que vir e fazer um ponto aqui, ó. Um ponto pra esse, um ponto pra esse, um pra esse, assim. Vou fazendo meio ponto alto até chegar aqui no meu último meio ponto alto, tá? Quando chegar aqui, eu volto novamente. Pronto, ó, vou arrumar novamente aqui o meu trabalho, vou dar uma esticadinha nos pontos, pra eles se ajeitarem, tá? E tá ficando assim o fundo da nossa bolsa, tá? Esse aqui vai ser o fundo da bolsa. Ó, ele ficou paradinho, tá bom? Ficou certinho. Fiz aqui o meu último ponto, ó, referente a esse ponto aqui. Agora, eu vou chegar naquelas correntinhas que a gente fez, tá? Então, eu vou fazer 5. Se você fez 5 aqui, aqui você precisa fazer 5 também, tá? Então, vai fazer a mesma quantidade nas duas pontas, tá? Então, eu vou laçar aqui, vou vir naquele espacinho, ó, naquele espacinho,
vai puxando o ponto mais pra cá, ó, pra ir ajeitando ele dentro do espaço, tá? 1, 2, 3, 4 e o último 5. Pronto. A gente chegou nasquelas correntinhas que a gente fez para iniciar o nosso trabalho, ó, aquelas correntinhas. E tá chegando uma emenda, gente, olha só. Bem certinho no final da carreira. Então, aqui agora a gente vai fazer, vamos finalizar esse trabalho. Então, já que eu tô com uma emenda aqui, ó, já vou cortar. Você pode fazer o mesmo aí, mesmo se não tiver uma emenda. Corta um tamanho que dê pra fazer um arremate, tá? Então, cortou o fio, vai puxar ele todo pra fora. Um pedacinho de fio aqui, peraí. Opa! Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui. Pronto. Vamos pegar a agulha de tapeceiro e vamos fazer um arremate falso aqui. Tá? Aproveitar que já tinha emenda, já fica finalizada a nossa base. Vou fazer a parte de cima de um ponto falso aqui, ó. Vou pegar nesse primeiro ponto, nesse Vzinho aqui, vou passar o fio pra lá. Gente, lembrando que se ficar alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu ajudo vocês, tá bom? Vou vir aqui, ó, da onde tá saindo o meu fio, vou passar minha agulha nessa laçadinha e nessa aqui, ó, nas três, nessa e nessa, ó, nessas três laçadinhas, tá? Passo lá pra baixo. Aqui, ó. Assim eu formo a partezinha de cima de um ponto, ó, tá? E aí fica bem certinho. E essa aqui é a nossa base pra nossa bolsa, tá? Base pra nossa bolsa. Aqui, ó, a gente pode dar um nozinho, pega uma laçadinha de um ponto próximo aqui, dá um nozinho. Puxa, né, bem certinho, cuida pra não puxar demais, pra não deformar o ponto. Aqui, puxou. E aí, a gente esconde esse fiozinho por dentro de alguns pontos, tá? Vou terminar aqui e já volto. Pronto, base pronta. Essa base aqui, ó, gente, a gente pode usar para várias coisas, tá? Não somente para bolsa. Se você quiser fazer um pouquinho, mais uma carreira, deixar um pouquinho mais larga, tá? Essa base a gente pode usar para um porta-potes, para escritório. Dá para usar para muita coisa essa base aqui, tá bom? É só uma ideia. Agora a gente vai deixar essa parte mais bonita para baixo, tá? Aqui eu esqueci de cortar, que é o fiozinho lá do arremate do início, tá? Essa parte do avesso vai ficar para dentro da bolsa. Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos deixar um pedaço maior aqui na ponta pra gente fazer os arremates invisíveis, tá bom? A gente pode fazer também uma bolsa contínua, sem arremate, porque aí a gente finaliza ela depois lá na bolsa, tá? Vamos fazer assim, que acho que fica mais fácil, sem arrematar. Vamos fazer ela sem começo e fim, tá? Eu vou mostrar pra vocês, vai ficar mais fácil. A gente vai fazer uma carreira agora de pontos baixos. Você pode começar em qualquer lugar aqui da bolsa, mas eu vou começar aqui no cantinho, ó, tá? Bem aqui no cantinho. O ponto, ele tem essas duas partes aqui, né? Essa partezinha daqui e essa daqui. Pra dar um detalhe na bolsa, eu vou fazer pegando essa laçadinha aqui, ó, tá? Essa laçadinha aqui. Se você quiser deixar um pouquinho mais firme, você pode pegar essa e essa de baixo aqui, ó. Tá? Essas duas laçadinhas aqui, ó. Se quiser deixar um pouquinho mais firme a bolsa, tá? Vai pegar, vai deixar um pedacinho pra arrematar, vai pegar o fio, vai puxar pra frente. Vou botar pra cá. E faz uma correntinha. Esse aqui é o nosso primeiro ponto. A gente vai trabalhar em ponto baixo, tá? Nessa carreira.
Então, eu venho aqui pro próximo ponto, ó, aqui, nessa laçadinha aqui, e nessa de trás aqui, ó. Tá bom? Vou pegar o meu fio, vou puxar pra frente, alongo e finalizo. Vou fazer um ponto baixo para cada pontinho da minha carreira de base. Um ponto baixo para cada pontinho de base, tá? Ó, vou fazendo um ponto baixo, vai ficando assim, ó, dessa forma aqui, com esse detalhezinho, tá bom? Então, vou continuar fazendo até chegar aqui no último ponto, tá bom? Quando chegar aqui, ó, vou fazendo por toda a volta. Quando chegar aqui no último, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, finalizei a minha carreira, vim até o meu último ponto baixo aqui, ó, tá? E agora, a gente vai fazer um ponto baixo pra cada ponto baixo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, a gente não vai trabalhar em ponto baixo centrado, tá bom? Então, a gente vai trabalhar nessas laçadinhas do ponto. Então, já vem aqui, ó, carreira contínua é isso, tá? A gente não vai fazer aquele fechamento invisível. A gente já vem pro próximo ponto aqui, ó, e já faz um ponto baixo. Vem pro próximo, já vai fazendo um ponto baixo. Então, a gente vai fazer um ponto baixo, ó, um ponto baixo para cada pontinho de base, tá? Então, vou fazer essa carreira todinha em ponto baixo. Quando chegar aqui no último ponto, eu volto pra gente continuar. Ó, terminei aqui a segunda carreira, aqui da lateral da bolsa, tá? Se vocês quiserem botar um marcador aqui no primeiro ponto, vocês podem estar colocando. Deixa eu pegar aqui, peraí. Só pra vocês saberem onde começa a carreira, tá? Porque como a gente vai fazer carreira contínua, a gente pode acabar se perdendo. Então, se você quiser marcar, ou pega alguma fitinha, alguma coisa, um pedaço de fio, pode ser, só pra você saber onde começa a carreira, tá? Opa, aqui. Aqui, tá bom? Então, só pra você saber onde começa a carreira, ó, olha que coisa mais linda, gente, tá ficando muito linda, eu amei essa cor. Ó. Tá ficando bem estruturada, tá, gente? Bem estruturada essa bolsa. Muito, muito, muito linda. Ó, como eu falei, se vocês fizerem um pouco maior, passo a passo pode ser o mesmo. Se ele fosse um pouco mais largo, daria pra botar os potes de porta-algodão, porta-cotonete pra kit higiene, ó. Ficou bem estruturada, tá? Por causa do fio, né? Como ele é um fio de algodão, então ele fica mais grosso mesmo, mais estruturado, né? Se você estiver trabalhando com algum outro tipo de fio, possa ser que ele não fique com tanta estrutura assim, tá bom? Agora, a próxima carreira, a gente vai trabalhar somente nas alcinhas de trás do nosso ponto. E a gente vai fazer meio ponto alto, tá? Então, a gente vai fazer a seguinte forma, ó. Venho no meu primeiro ponto, somente na laçadinha de trás. Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Esse vai ser o meu primeiro meio ponto alto, tá? Então, eu vou trabalhar dois. Já fiz um, vou fazer mais um, tá? Dois. Vou fazer duas correntinhas, vou pular dois pontos. No terceiro, eu venho, laço meu fio, venho na laçadinha de trás, alongo e faço um meio ponto alto. Laço, venho no próximo e vou fazer um meio ponto alto. Duas correntinhas, a gente sempre vai seguir essa sequência, tá? Dois pontos, no terceiro, opa, um meio ponto alto. Aqui, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês acharem que esse espaço tá ficando muito largo, né? Por exemplo, ficou muito grande esse espaço de dois pontos, eu tô achando que ficou muito largo. Então, a gente vai diminuir, vai fazer só um. Então, a gente faz uma correntinha, ó, fiz um meio ponto alto, mais um, daí eu faço uma correntinha, laço, pulo um ponto e venho pro segundo, aqui, ó, pro próximo, ó, tá vendo? Aqui uma dica também, se quiser que fique mais estruturado o ponto, pega as duas laçadinhas, essa e essa de baixo, ó. Essa aqui e a de baixo, se quiser que fique o ponto mais estruturado, mas eu não vou. Vou pegar só a de trás. E faz um meio ponto alto. Laça, vem no próximo, um meio ponto alto.
uma correntinha, laça, pulou um ponto, no próximo, um meio ponto alto. Essa vai ser a nossa sequência dessa carreira, tá? Laçou, pulou um ponto. Deixa eu repetir pra vocês aqui, ó. Ficou melhor, ó, ficou menos espaço. Finalizou com o último ponto baixo, vai fazer aqui, ó, um ponto baixo e uma correntinha para ser o primeiro meio ponto alto da carreira. Vai vir, vai fazer mais um meio ponto alto. Uma correntinha, pulou um ponto, 2 meio ponto alto. Uma correntinha, pular o ponto, 2 meio ponto alto. Vai fazer essa sequência aqui, ó, por toda a volta, tá? Até o último ponto aqui, ó. Quando chegar no último, sempre vai ter que ter uma correntinha aqui pra finalizar, tá bom? Se não der conta, aí eu vou ajudar vocês a enjambrar ali, tá bom? Vamos lá, vou fazer essa carreira, quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Ó, pessoal, o meu aqui, ó, sobrou 2 pontos, ó, tá vendo? 1, 2, tá? Mas não tem problema, ele vai ficar assim com os 2. Se o seu sobrou 1, fechou, ó, fiz 2 pontos, tá vendo? 2 pontos, sobrou 2 pontos aqui. Eu vou pular os 2 pontos, tá? Se o seu não sobrou nenhum, faz a correntinha e faz o ponto, o baixíssimo agora, que é o que a gente vai fazer, tá? Então, fez os 2 últimos pontos. Se sobrou 2, não tem problema. Se sobrou 1, ótimo. Se não sobrou nenhum, faz a correntinha e faz direto aqui o ponto baixíssimo pra gente começar a próxima carreira, tá? A gente vai fazer o ponto baixíssimo na correntinha, ó, dessa forma aqui, ó, tá bom? Aí, vamos dar uma arrumadinha no nosso trabalho, dar uma mexidinha, né? Uma esticadinha nos pontos, deixar ele bem bonitinho, tá bom? E agora, a gente vai fazer mais uma carreira exatamente igual a essa, tá? Então, a gente vai fazer 2 meio ponto alto, um em cima do outro, uma correntinha, 2 meio ponto alto, uma correntinha, tá? Fez o ponto baixíssimo, faz 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto, tá? Então, esse primeiro ponto vai ser 2 correntinhas. Laçou, vem pro próximo, pega nas 2 laçadinhas do ponto, alonga e tira as 3 laçadinhas. Faz uma correntinha. Vamos pular, né, a correntinha e vamos fazer aqui o meio ponto alto, ó. Só cuida para identificar, né? Qual é a laçadinha? Aqui é a correntinha, aqui é a primeira laçadinha do meu primeiro ponto e aqui é a segunda. Então, laçou, ó, vem aqui, puxou pra frente, alonga e tira os 2, os 3, aliás. Laçou, foi lá no próximo, tirou os 2. Uma correntinha, laçou, ó, essa é a correntinha, venho aqui, ó, nesse aqui. Tá bom? Vou fazer aqui a minha carreira exatamente da mesma forma. Tá? Vou fazer toda essa minha carreira exatamente igual. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó. Aqui eu terminei, então, as minhas carreiras na cor azul, tá bom? A gente vai trocar agora pra cor off-white. Como é que a gente vai fazer, ó? Fiz os meus 2 últimos pontos, a minha correntinha. Vou cortar o fio azul, vou puxar esse fio todo pra frente e vou fazer um ponto falso aqui, ó. Vou pegar minha agulha de tapeceiro, vou colocar aqui o meu fio, tá? Vou vir aqui na minha primeira correntinha aqui, ó, nessa laçadinha aqui, ó, tá? Porque a gente vai fazer a parte de cima desse ponto aqui. Então, eu tenho que pegar nesse segundo ponto aqui, ó. Aqui. Vou passar lá pra frente, pra trás. Vou vir aqui, ó, dentro da onde tá saindo o meu fio, vou passar aqui. E vou arrematar esse fiozinho aqui, dando um nozinho, escondendo ele. Ou eu posso deixar ele aqui, ó, também, ó, e já arrematar na próxima carreira, tá? Deixa eu passar ele por aqui, ó. Aqui. Opa. Passar ele pra cima aqui. Oxe, não quer passar.
deixar ele aqui pra cima, que aí eu vou arrematando ele na próxima carreira já, tá? Agora, aqui vai ser só repetições, da mesma forma que eu fiz nessas carreiras aqui, nessas 4 carreiras, eu vou fazer no off-white e depois no azul bebê, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu fio e agora eu vou começar com a carreira de pontos baixos. Então, eu vou fazer 2 carreiras de ponto baixo e 2 de meio ponto alto. Você pode começar em qualquer lugar aqui, porque agora a gente zerou as nossas carreiras, tá? Mas eu vou começar aqui da onde a gente terminou. Vou vir aqui, ó, sempre lembrando que quando começa uma nova carreira, a gente pega só os pontos a laçadinha de trás, né? Aqui, então, eu vou pegar só a laçadinha de trás do ponto, ó. Vou começar aqui no primeiro ponto alto, ó. Aqui, venho aqui, vou deixar um pedacinho de fio pra arrematar. Puxo o meu fiozinho pra frente e faço uma correntinha. Esse é o meu primeiro ponto baixo. Venho pro próximo agora aqui, ó, na laçadinha de trás, pego, puxo pra frente e faço um ponto baixo. Na correntinha onde eu fiz a correntinha, também vou pegar pra fazer um ponto baixo, tá? Aqui no próximo, vou pegar na laçadinha de trás do meu meio ponto alto, no meu segundo meio ponto alto, ó. Na correntinha, onde eu fiz a correntinha, eu também vou fazer um ponto baixo, tá? Então, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho, inclusive nas correntinhas, tá? Então, nas correntinhas, e vai dar esse efeito. Olha que coisa linda, gente. Tá bom? Então, vou fazer um ponto baixo aqui. Um ponto baixo, vou fazendo um ponto baixo por toda a minha volta, lembrando de arrematar esse aqui depois por aqui, tá? E sempre lembrando de pegar a laçadinha de trás, Vou fazer essa minha carreira e já volto pra gente continuar. Pronto, ó, finalizei aqui a minha carreira de pontos baixos, tá ficando assim, ó, vim aqui até a última, né, ó, dessa forma. Tá ficando muito linda, tá? Agora, a próxima carreira, que eu já vou cortar esses fios, senão depois fica muito ruim pra cortar. Então, já deixa o corte feito. Agora, aqui, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, normal, pegando nas laçadinhas daqui, ó, de cima, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou pegar aqui e vou fazer um ponto baixo. Venho aqui, faço um ponto baixo, vou fazendo um ponto baixo, exatamente como a gente fez nessa carreira aqui, ó, tá? Um ponto baixo para cada ponto baixo da minha carreira. Vou fazer aqui toda a minha volta e já volto. Ó, fiz aqui a minha carreira de pontos baixos, cheguei até o final do meu ponto, tá? Tá vendo que agora é só repetição? Então, agora aqui, ó, a próxima carreira vai ser de meio ponto alto, pegando as laçadinhas de trás, que vai ser essa carreira aqui, ó. Então, a gente vem aqui, pega na laçadinha de trás do primeiro ponto, faz um ponto baixíssimo e 2 correntinhas para dar a altura do ponto, tá? Vem aqui, laça e faz um meio ponto alto. Opa. Uma correntinha, laça, pula um ponto, vem pro próximo e faz um meio ponto alto. Mais um meio ponto alto. Então, a gente vai fazer agora só a mesma repetição, tá? 2 carreiras, deixa eu explicar pra vocês aqui, pra eu não precisar gravar, senão vai ficar muito extenso o vídeo e também não tem necessidade, porque é só repetição. Então, aqui, ó, a gente tá nessa carreira aqui, então, a gente fez, essa é a mesma que essa é a mesma que essa. Agora, essa daqui, a gente tá nessa carreira aqui. Então, a gente vai fazer toda essa carreira com 2 pontos, uma correntinha, 2 pontos, uma correntinha, sempre pulando. A próxima carreira, meio ponto alto em cima de meio ponto alto, correntinha, meio ponto alto, correntinha, e assim sucessivamente, tá? Daí, na próxima carreira, a gente vai cortar o fio off-white e vai fazer o mesmo processo com o fio azul bebê, tá bom? Então, o mesmo processo, as 4 carreiras no azul bebê. Então, vai ficar 4 no azul antigo,
4 no off-white e 4 no azul bebê. Depois a gente volta aqui pra fazer a alça, tá bom? Então, a gente vai fazer a alça juntos, tá certo? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras. Se ficar dúvida, deixa ali nos comentários que eu ajudo vocês, tá certo? Vou fazer aqui as minhas carreiras no off-white e no azul bebê e depois volto. Pronto, pessoal, olha só, eu terminei então todas as minhas carreiras, ficou 2 de ponto baixo, 2 de meio ponto alto, 2 de ponto baixo, 2 de meio ponto alto, 2 de ponto baixo e 2 de meio ponto alto. Aqui a minha bolsa, ela deu uma diminuída, né? Ela fez isso aqui, não tem problema. Por que que aconteceu isso? Por causa da espessura do fio, tá? Então, esse fio é mais grosso, esse aqui um pouquinho menos e esse aqui bem menos, tá? Então, ele fez ele afunilou assim, mas não tem problema, ficou bonito o aspecto da bolsa, não ficou feio, tá? Agora, a gente vai passar pra parte dos detalhes aqui, já pra subir a alça, tá bom? Agora, aqui no azul, a gente vai fazer novamente uma carreira de pontos baixos, tá? Então, aqui, ó, eu fiz um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto. Vou fazer uma correntinha. Esse aqui é o meu primeiro ponto baixo. Ou a gente já pode vir aqui, ó, e já fazer, não vai ficar bom não, tem que ser com ponto baixíssimo mesmo, ponto baixíssimo e uma correntinha. Esse aqui vai ser o meu primeiro ponto baixo, tá? A gente vai fazer uma carreira de pontos baixos, pegando somente a laçadinha de trás do ponto, tá? Então, novamente, um ponto baixo para cada pontinho de base, tá bom? Tá mexendo aqui a câmera, é porque eu acho que eu tô apoiada aqui. Então, vamos fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, fiz então a minha carreira de pontos baixos por toda a volta, cheguei aqui no final. Agora, a gente vai fazer uma carreira diferente, tá? A gente vai fazer a alça. Então, o ideal é você ver bem certinho, porque como a gente tá trabalhando com fio residual, às vezes deu a mesma quantidade de pontos pra mim que deu pra você, mas às vezes deu diferença, tá? De pontos. Então, eu não vou passar a quantidade de pontos no meu, porque não vai resolver. Às vezes o teu deu mais ou menos, tá? Então, você pode fazer aí na sua bolsa, tá? Você vai pegar aqui a lateral e vai ver mais ou menos onde que é o meio da bolsa. Vai contar a mesma quantidade de ponto pra cá e a mesma quantidade de ponto pra cá, tá bom? Você vai deixar o espaço que você acha que é interessante deixar aqui mais ou menos. Então, isso não vai influenciar no resultado, no passo a passo, tá? Então, independente da quantidade de pontos que você deixar ou eu deixar, não vai mudar o passo a passo, vai continuar a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ver mais ou menos o centro da bolsa e vai contar. Eu vou deixar mais ou menos esse espaço aqui, ó. Mais ou menos esse espaço aqui, ó, tá? Na minha bolsa vai ficar 1, 2, 3, peraí, aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar um marcador. Aqui. Acho que esse espaço tá bom. Deixa eu pegar outro marcador, peraí. Ó, peguei 4 marcador, tá? Então, eu vou colocar 2 marcação aqui e 2 do outro lado, tá bom? Vou deixar mais ou menos, então, esse espaço aqui, ó, tá? Depois, se a gente vê que ficou um espaço muito grande, a gente pode mudar, isso não vai interferir. Depois a gente pode desmanchar e ver como que vai ficar melhor, se ficou muito espaço ou não. Aqui eu vou olhar mais ou menos se eu deixei centralizado. Lembrando que esse ponto aqui, ó, ele já tá pra lateral, ó, tá? Então, esse meu ponto já tá pra lateral. Tá mais ou menos igual a esse aqui, ó. Então, vamos supor que eu conto daqui e aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, ficou um pontinho a mais, mas não tem problema. Eu posso vir um pontinho pra cá. Vai ficar 8 de cada lado, tá? Aí, eu deixo essa marcação aqui. Vou fazer o mesmo, ó, ficou, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos de distância um do outro. Então, eu vou vir aqui lá do meu outro lado. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu deixei 8, né?
Então, eu venho mais ou menos aqui, ó, vejo mais ou menos onde que cada ponto tá. Tá mais ou menos, ó, se eu vim pra cá, vai vir pra lateral, não tem problema, desde que fique a mesma quantidade, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar um marcador aqui. Depois a gente vai comparar com o outro lado, tá? Foi 8? Deixa eu ver. Ó, ficou bem certinho, gente, ó. Dá pra fazer assim também, ó. Venho aqui pra esse lado. O meu é um clips, que acabou meus marcadores, perdi tudo. Então, aqui, ó, já ficou bem certinho no lugar, ó. Mas, de qualquer forma, a gente confere, tá? Então, ficou 1, 2, de marcador a marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bem certinho, tá? Bem certinho, 12 pontos de distância um pro outro. Aqui, ó, qualquer coisa dá pra medir também. Usar a fita métrica, 8 centímetros. 8 centímetros, bem certinho. Porque a gente já tá acostumado a fazer, então o olho já ajuda, né? Tá? Então, ficou certinho esse marcador aqui de baixo, eu também já posso tirar. Feito isso, feitas as marcações, agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir com ponto baixo. A gente pode fazer o fechamento invisível ou pode vir direto, ó. A gente pode vir direto, aqui a gente vai fazer um ponto baixo. Agora, não é ponto baixo pegando a alcinha de trás, tá? É as duas alcinhas. Eu venho fazendo ponto baixo. Se você não quiser perder o primeiro ponto, correr o risco de se perder, pode botar um marcador aqui. Como eu já tô acostumada, então eu vou seguir sem o marcador. Então, vou seguir fazendo ponto baixo. Quando chegar no marcador, se você quiser, você pode fazer um ponto aqui, ó, tá? Aqui. Agora, eu vou fazer correntinhas independente da quantidade, tá, gente? Eu vou fazer correntinhas o tamanho que eu quero a minha alça. Como eu quero usar ela no ombro, então eu vou fazer ela um pouco mais comprida. Então, eu vou fazendo correntinhas até chegar mais ou menos no comprimento que eu quero. Você pode fazer a mesma coisa, vai fazendo correntinhas até chegar no comprimento da alça que você quer. Posso passar para vocês depois a quantidade, não tem problema. Vou fazer correntinha aqui e já volto. Vai gravar? Ó, pronto, tá? Fiz aqui mais ou menos o comprimento que eu queria. Eu fiz com 60 correntinhas, tá? Vai ficar, deixa eu ver com quantos centímetros pra eu passar pra vocês, porque às vezes, como o fio é diferente, né? Então, 60 correntinhas não vai dar o mesmo tamanho que a minha. Aqui deu 58 centímetros, mais ou menos, 59 centímetros, tá? Pode ser 60 centímetros, também não tem problema, tá bom? Feito esses 60 correntinhas, é importante você saber a quantidade de correntinhas que você fez, porque depois do outro lado você vai ter que fazer a mesma quantidade, tá? Então, se você fez ponto baixo onde está o marcador, você vai ter que fazer um ponto baixo onde está o marcador desse lado também, tá bom? Então, vem aqui, ó. Deixa eu só ver o lado, a correntinha tem que estar bem certinha, tá? Ó, ela tem que estar retinha, porque senão depois, na próxima carreira, não vai dar certo. Ó, ela tem que estar assim, então, meu ponto baixo tem que vir aqui, tá? Não pode ficar enrolada essa correntinha, ela não pode ficar, essa alça ela não pode ficar enrolada. Tem que ficar bem certinha, tá? E agora, eu vou fazer pontos baixos até chegar do outro lado da minha alça. Vou fazer as 60 correntinhas. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, tá? Vou fazer um ponto baixo aqui, 60 correntinhas, prender desse lado com um ponto baixo e continuar fazendo um ponto baixo até chegar no primeiro ponto baixo aqui dessa carreira aqui, tá bom? Vou fazer essa carreira e já volto. Concluí, então, essa carreira, tá? Fiz bem certinho os pontos baixos até chegar no final da minha carreira. Agora, existem duas formas que a gente pode estar trabalhando aqui.
Na alça a gente pode trabalhar ou ponto baixo ou ponto baixíssimo, vai do seu gosto, tá bom? Então, a gente vai continuar trabalhando com ponto baixo aqui, ó. Vem, continua fazendo ponto baixo, ó, vem pro próximo aqui, ó. Continua fazendo ponto baixo, tá? Vem fazendo ponto baixo. Aqui você pode estar brincando com a peça, tá, gente? Se vocês quiserem misturar ponto baixo nessa carreira com meio ponto alto, né? Ponto baixo aqui, meio ponto alto. Aqui o ponto ele não vai mudar em nada. Aliás, vai mudar no aspecto, né? Mas o passo a passo, a técnica vai ser a mesma, tá? Fiz ponto baixo até esse último. Agora aqui nas correntinhas, eu posso fazer como? Eu posso fazer ponto baixíssimo, tá? Posso pegar aqui, ó, a laçadinha de trás da minha correntinha, ó. Tem as duas da frente, né? E tem uma aqui atrás. Eu posso vir e fazer pontos baixíssimos. Então, para cada correntinha que eu fiz, eu venho, opa, e trabalho um ponto baixíssimo. Aqui, eu fiz muito apertada essas correntinhas. Então, venho próximo. Então, o ponto aqui, ele vai mudar um pouquinho o aspecto da aparência da alça, tá? Então, ó, ele fica bem bonito com ponto baixíssimo, tá? Fica uma alça mais fininha. Fica bonita também. Eu achei bem bonito o ponto baixíssimo, acho que eu vou ter que trocar a agulha. Achei bem bonito o ponto baixíssimo, tá? Na alça, achei que ficou bem delicada. Ou você pode trabalhar dessa mesma forma, pegando a alcinha de trás e fazer ponto baixo, ó, pegar a alcinha de trás e faz ponto baixo, dessa forma, ó, assim, ou ponto baixíssimo. Você pode misturar os pontos, tá? Fica legal também. Ou você pode fazer da seguinte forma, ó, também é uma opção. Você não pegar dentro, você vai pegar assim, ó, passar por dentro da laçadinha, ó, dessa forma, e fazer o ponto baixo, ó. Só vem aqui, ó, e vai circular a alça com um ponto baixo, ó. Só vai passar em volta da alça, pontos baixos, por toda a alça, pode ser 60, pode ser menos, pode ser mais. Aí você vai controlando, só tem que cuidar para não deixar buraco aqui, ó, que daí fica feio. Pode juntar, ó, tá? Aí você vai trabalhando aí a criatividade como você quiser. Pode vir fazendo ponto baixo, ó. Eu quero fazer com ponto baixíssimo. Eu achei mais delicado. Eu achei que ficou uma alça mais delicada, tá? Então, na minha bolsa, eu vou vir aqui na laçadinha de trás e vou fazendo ponto baixíssimo. Falei ponto baixo? Ponto baixíssimo, tá? Vou pegar nas laçadinhas de trás, ó. Pra cada laçadinha, eu faço um ponto baixíssimo. Aqui. Tá? Eu vou trabalhar assim, vou fazendo ponto baixíssimo até chegar no final da minha alcinha, da minha alça. Vou fazendo, chegando até o final aqui, tá? Chegando no final, eu vou continuar fazendo pontos baixos. Ponto baixo, até dar a volta. Aqui vou fazer a mesma coisa com ponto baixíssimo, até dar a volta na alça. Vou continuar com ponto baixo aqui, e quando chegar no meu último ponto, eu volto pra gente fazer o arremate, tá bom? Cheguei aqui no meu final, gente, ó, finalizei aqui, tá? O último ponto baixo aqui da minha carreira. Se vocês quiserem continuar aqui, fazer um acabamento, uma carreira em ponto baixíssimo, continua fazendo ponto baixíssimo aqui, faz ponto baixíssimo aqui, vai dar criatividade de vocês, tá bom? Eu vou parar por aqui, ela ficou bem bonita, eu achei que ficou um tamanho excelente, tá? Vai caber bastante coisa aqui dentro, olha só o meu arremate. Tinha uma emenda aqui no fio, acabei fazendo o arremate aqui, depois eu vou arrematar um pouquinho mais e vou cortar esse fio. Aí, ficou assim então, gente, ó, tá? A alça ficou boa, que dá pra usar tiracolo não, né? Mas no ombro, dá pra usar no ombro ou na mão, tá? Então, ficou um tamanho bem bom.
Não tem costura, porque a gente já fez direto na peça, então é uma excelente questão, né? Porque a gente não precisa fazer a costura, não fica aquela marca da costura. Se vocês quiserem fazer algum detalhe aqui, algum ponto diferenciado, também dá pra fazer, gente. Ó, que deixa fluir aí a criatividade, tá bom? Chegando aqui no final, a gente vai cortar o azul, então. E vamos fazer esse arremate, tá? Você vai puxar todo pra fora e vai fazer um ponto falso aqui, tá bom? Se você não quiser que fique tanta diferença, dá pra fazer um ponto baixíssimo nesse último aqui, ó. A gente desmancha. Aqui, ó. Esse último ponto e faz um ponto baixíssimo, que aí ele vai diminuir um pouquinho mais essa diferença, ó. Tá? Fez um ponto baixíssimo, puxou o fio todo pra fora. E agora a gente arremata essa ponta, ó. Tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o arremate e vou botar um detalhezinho de couro pra dar uma disfarçada nessa diferencinha ali, tá bom? Ó. Posso vir aqui, ó. Deixa eu pensar, se eu venho nesse, se eu pulo um. Ó, que aí eu vou substituir esse de baixo que sobrou, tá? Então, eu pulei um aqui, ó. Fiz o ponto baixíssimo aqui, pulei um. Venho no próximo, passo para trás. Agora, eu venho com a minha agulha bem onde tá saindo o meu fio, ó, aqui. E passo lá pra baixo, ó. Aqui, onde tá saindo o meu fio, e lá pra baixo, tá? Ó, fica bem feitinho esse arremate, ó. Fica um ponto falso. Ó. Tá bom? Fica bem feitinho esse arremate, ó, quase não dá pra ver. Tem uma diferencinha aqui, mas é bem pouca. Esse lado a gente pode deixar pra trás, porque também tem as correntinhas, ó, tá? E a gente pode deixar esse lado aqui pra frente, tá bom? Agora aqui eu vou fazer o arremate, vocês já sabem fazer o arremate, né? Dá um nozinho e esconde a ponta e corta. Vou fazer esses dois arremates aqui também. Vou tirar esse aqui, vou vir com um detalhe em couro já pra mostrar pra vocês, tá bom? Aqui, amados, olha só, eu não decidi ainda qual que eu vou colocar. Ou se eu coloco aqui, a emenda ficou desse lado aqui, ó. Eu decidi não colocar aqui na frente, porque vai chamar muita atenção para as emendas, né? Então, eu vou deixar, como ela ficou bem discreta, eu vou deixar assim. Vou botar o detalhe em couro aqui, mas eu ainda não decidi se eu vou colocar o detalhe em couro e a etiqueta do ateliê. Ó, ficou bem bonito, né? Aqui o couro e aí a etiqueta do ateliê ou nessa ponta aqui. Não sei se vai ficar legal, se vai ficar muito poluído. Ou se eu coloco mais aqui embaixo, não decidi ainda. Eu acho que eu vou acabar colocando assim, ó. Como ela é costurada, as duas eu vou costurar, se não ficar bom depois eu descosturo, né? Mas acho que assim ficou legal. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Medir um pedacinho de couro aqui, mais ou menos aqui, ó. Vou passar pra vocês. Eu já tinha esse couro cortado em casa já, tô só reutilizando, tá? Deixa eu passar a medida que ele ficou aqui. Ele tem 1,5 cm de largura por 9,5 cm de comprimento, tá? Aqui. Quero que fique bem no comprimento na detalhe de ponto baixo. Aí aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou pegar uma agulha de tapeceiro mesmo, vou furar dos dois lados, ó. Vou fazer um furinho aqui. Fazer um furinho aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Posso passar o fio daqui pra cá. Se não ficar bom, eu faço mais um furinho, faço um espacinho ali. Vamos lá. Ao vivos e a cores.
fazendo junto aqui com vocês, nem pensei nisso antes. Vou cortar um pedaço do fio azul, vou diminuir ele aqui, fazer um pouquinho mais fininho para passar no furo ali, né? Fazendo junto com vocês aqui. Aqui. Vou botar na minha agulha, vamos ver se essa aqui não é muito fininha, né? Peguei uma mais grossa aqui. Aqui. Vamos lá. Aqui. Au. É que o furo ficou muito fino, né? Foi com a outra agulha. Vamos lá. Ó, tô vindo aqui na minha última carreira, tá? Ó, de pontos baixos. Deixa eu pegar o outro lado daqui. Aliás, vou ter que botar uma pra cima. Pera aí. Porque senão depois não vai dar pra... Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Aqui o outro furinho. Assim, passei pra cá. Deixa o outro lado lá, que a gente vai arrematar. Vou botar aqui pra baixo. Cadê? Cadê aqui? Achei. Ó, ficou bem bonitinho. Olha só. Agora eu só dou um nozinho aqui e corto o excesso. Bem facinho, né? Aperto bem. Se quiser, pode esconder, né, as pontinhas aqui. Fechou. Ó. Dá pra esconder as pontinhas. Vou deixar o nozinho assim. Ó, ficou bem bonitinho, né? Detalhe em couro dá toda a diferença. E agora eu vou costurar a minha etiqueta aqui, ó. Vou fazer o mesmo processo e já volto. Pronto, pessoal, ó. Finalizei aqui a bolsa. Achei que ficou bem bonito os dois detalhes aqui, tá bom? A alça ficou bem boa também, dá pra usar no ombro. Ficou uma medida ótima, excelente essa bolsa, gente. Vai caber bastante coisa aqui dentro, tá? Ficou uma bolsa bem econômica, tá bom? Aqui, ó, eu usei mais nesse azul escuro aqui. Deu um pouco mais da metade do azul escuro. O off-white bem pouquinho, vocês viram, né? E o azul é metade do rolo. Então, um rolo dá pra fazer uma bolsa e sobra, um rolo de cada cor, né? Pra fazer duas, talvez o azul escuro não daria, tá? Pra fazer mais uma. Mas, de certeza, o off-white e o azul bebê daria pra fazer duas, com um novelo, tá? Então, com um novelo dá pra você fazer duas bolsas. Um novelo de cada cor dá pra fazer duas bolsas, tá bom? Desse tamanho aqui, tá? Assim, ó, sugestão de preço, gente, é bem particular de cada uma, né? Ela é uma bolsa rápida de fazer, tá? Eu acredito que aí umas 3 horinhas, 4 horinhas ali no máximo, você consegue fazer uma bolsa dessas. O custo mais é o do fio, porque a etiquetinha é R$1, o corinho ali tu vai gastar bem pouquinho também, tá? Então, vamos supor que com... Eu vou fazer o cálculo aqui bem rapidinho pra trazer pra vocês, peraí. Ó, vamos supor que com um novelo de cada cor, a gente consiga fazer duas bolsas, certo? Cada novelo desse é uma média de R$20. Lá no site, acho que tá R$18,90, mas aí tem o frete e tal, né?
Então, vou botar R$20 o novelo. Então, são 3 novelos, 2, 4, 6, R$60. Para fazer 2 bolsas. Então, quer dizer que você teve ali o custo de R$30 para fazer uma bolsa dessas, tá? E levou aí, em média, umas 4 horas para fazer uma bolsa, tá bom? Então, coloca ali R$10 a hora, vamos supor. Então, 30, 40, 50, 60, R$70, tá? Então, tu pode vender aí a uns 110 essa bolsa tranquilo, tá, gente? Tranquilo, a uns 110, R$120, dá pra vender uma bolsa dessa. Ela ficou bem linda, uma bolsa de praia, mas, claro, a gente coloca o nome bolsa de praia, mas a pessoa pode usar para o que quiser, né? Mercado, enfim, passeio, dá pra usar. Ela ficou muito linda e ela não ficou uma bolsa pesada, tá, gente? Ela não ficou uma bolsa pesada, porque a gente acaba usando menos fios, né? Menos fio quando a gente faz esse detalhe aqui nos furinhos, tá bom? Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Lembre-se, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E até o próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.